E por fim, para encerrarmos essa primeira parte sobre o estudo genético em humanos, focando nas doenças genéticas em humanos de modo geral, e no câncer, nós precisamos falar sobre os marcadores moleculares mais utilizados, por exemplo, para dados de prognóstico de pacientes, para dados de prescrição em pacientes e para a detecção do câncer de modo geral. Então, nós temos esses principais marcadores que são baseados, sobretudo, nos principais genes afetados nos diferentes tipos de câncer, como por exemplo câncer de mama, por exemplo, câncer pancreático, câncer associado a melanoma, né? Câncer de pele, por exemplo, câncer coloretal, dentre outros. E aí então as técnicas utilizadas, né? Como por exemplo as técnicas moleculares de PCR em tempo real, né? A técnica de FISH, que usa aqui no caso um marcador genético, é, marcador genético, no caso aqui de FISH, né? Usado em citogenética, eles estão intimamente ligados aos genes que são diretamente afetados nesses tipos de câncer, né? No caso aqui, por exemplo, BRCA1, no câncer de mama, por exemplo, o CTC, no caso, em melanomas, né? No caso, é HRE3, perdão, em melanomas, dentre outros genes, né? Então, regiões mutadas, né? Regiões genômicas mutadas, mutadas a partir, por exemplo, de anomalias cromossômicas ou transições, transversões que possam causar SNPs, né? Presença de SNPs, ou, no caso, inserções e deleções, podem ser verificadas próximas ou dentro das regiões genômicas contendo os genes afetados diretamente nesses tipos de câncer, né? Então, diferentes técnicas moleculares podem ser utilizadas, como nós podemos ver aqui, técnicas citogenéticas e técnicas moleculares como o PCR. E aí, no caso, nós também temos marcadores indicados, né? Tanto como vimos para prognóstico, né? Que é a questão de visualização do futuro, né? De como que será, no caso, os próximos passos do tratamento do paciente, né? Como também, no caso, para prescrição. E aí nós temos aí também associados aos genes, alguns dos genes que estão sendo afetados, né, em diferentes tipos de câncer, né? Nós temos também técnicas moleculares, normalmente, sobretudo, utilizando PCR, né? Para, então, detecção, né, e prescrição em pacientes, né? No caso aqui, PCR convencional, né, PCR quantitativo em tempo real, microarranjo, dentre outros, né? Além, como nós já falamos outras vezes, né, de técnicas citogenéticas de alta resolução, como é o caso da fluorescência in situ, né, ou FISH. E aí, também para a própria detecção, né, de câncer, né, nós temos algumas principais técnicas, como já falamos aqui. No caso, FISH, né, a variante do FISH, que é o CISH, né, ok? Para um conjunto de genes, sequenciamento de DNA, análise de SNPs, ok? PCR quantitativo em tempo real, microarranjo, sequenciamento de RNA, ok? Microarranjos específicos para a detecção de determinados exons, né, que possam estar sendo afetados. E aí nós podemos ter diversos tipos de alvos, né, genes únicos, conjunto de genes, né, promotores de genes que são metilados, né, conjunto de mRNAs, RNAs mensageiros, né, dentre outros. Então, esses são os principais, essas são as principais técnicas utilizadas, né, para prognóstico, prescrição e detecção de câncer, né, de diferentes tipos de câncer, e as técnicas são sempre aquelas associadas às macromoléculas, né, afetadas, no caso aqui, predominantemente os ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA. E os marcadores terão sempre uma ligação muito forte com os genes que são diretamente afetados pela doença, né? Podem ser genes únicos, né, ou conjunto de genes ou regiões próximas, né, no caso aqui regiões dos promotores, ok?
dentro de exons específicos, dentre outras, ok? E aí nós podemos então detectar diferentes tipos de marcadores, como SNPs, por exemplo, microsatélites, inserções, deleções, né? Dentre outros tipos de mutações que possam vir a ocorrer nessas regiões genômicas, ok? Então, gente, é isso. Na próxima semana nós damos continuidade com a parte 2, tratando do campo da genética forense, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que todos fiquem bem. Um forte abraço para todos.